Amém, irmãos? Muito boa noite. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos a mais uma exposição bíblica nossa. Então, como de hábito, vamos abrir no Salmo 128. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprender de Ti. Obrigado porque Tu és um Deus bom, que até aqui nos trouxe bem. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha com o Teu poder edificando a Tua igreja, nos dando sabedoria e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos avançando mais um pouco. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nosso texto base hoje é a partir do versículo 15. Texto bem importante, bem bacana. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Até aqui. Veja, Jesus, no Sermão do Monte, caminhando para o final, ele primeiro veio falando do caminho estreito e do caminho largo. Nós, na última palavra, falamos que o caminho estreito está na aliança, poucos entram por ele. O caminho largo está fora da aliança, poucos andam nisso. Nós também falamos o quê? Que para andar dentro dos princípios de Deus é uma porta estreita. E isso só é capaz através da graça de Deus. Por isso que a gente tem que orar e Deus dá boas dádivas a seus filhos. Só que aqui, Jesus, ele muda um pouco o tom. E ele começa a falar dos falsos profetas. E existem algumas coisas curiosas nesse texto aqui. Primeira coisa curiosa: não havia em Israel, na época de Jesus, um ambiente de falsos profetas. Os falsos profetas, de maneira nenhuma, são os fariseus. Em nenhum ponto aqui, Jesus está querendo se dirigir aos escribas, aos fariseus. Por quê? Porque não havia indícios. Veja, os fariseus, eles podiam ter até uma interpretação exagerada da lei. E essa interpretação exagerada levar para exageros praticados, como, por exemplo, o tipo de nó que podia se dar no dia de sábado, quais seriam as tarefas que podiam fazer. Mas isso, de forma nenhuma, caracterizava o falso profeta, principalmente no ambiente de Antigo Testamento. Israel sabia bem o que era o falso profeta. Quando Jesus fala aqui dos falsos profetas, parece, e o que dá a entender o texto, é que ele vai falar do seu tempo para frente. E o que a gente vê na história da igreja? Muito rapidamente, para ter uma ideia, Epístola aos Colossenses vai falar das heresias gnósticas. Epístola aos Colossenses foi escrita na segunda metade do século I. Jesus tinha morrido há mais ou menos 30, 40 anos quando Paulo escreveu Colossenses. E já haviam falsos profetas, hereges gnósticos, invadindo a igreja e mexendo com a deidade de Cristo. Agora,
Em cima do que Jesus vai ensinar em Mateus 24, também relatado em Marcos 13, também relatado em Lucas 21, próximo ao final dos tempos, haveria um acentuar de falsos profetas. E os falsos profetas, eles têm um perigo muito grande. Primeiramente, eles trazem a sua doutrina misturada. Qual é o grande perigo do falso profeta? Ele mistura partes da verdade com as suas mentiras destruidoras. Segundo perigo dos falsos profetas, eles sempre se auto-intitulam cristãos. Eles sempre se auto-intitulam servos de Deus. E quando você vê de primeira mão um falso profeta, você tem dificuldade de avaliar se aquela pessoa é um falso profeta ou não. Tanto é que 1 João 4, nem sei se eu separei esse texto aqui, nós vamos falar dele, fala que você tem que julgar o que está sendo dito. Então é muito difícil. Veja, o maior ministério que existe para a identificação dos falsos profetas é o ministério dos pastores mestres. Por isso que tem um pastor. Quando Paulo, em Atos dos Apóstolos, viajando em direção a Jerusalém, ele para, se eu não me engano, no porto de Mitilene, ou próximo a Mitilene, o próximo porto. E aí alguém, não se sabe quem, viaja 50 quilômetros a pé ou a cavalo para chamar os anciãos da igreja de Éfeso. E esses anciãos vêm até Paulo. Eles se encontram numa praia. E Paulo fala, olha, acautelai-vos que vai vir falsos profetas no meio de vós. Veja que interessante, ele estava falando aos anciãos da igreja. Por que nós entendemos que lá a carta aos Efésios, quando fala de pastores, nós entendemos que pastores e mestres é o mesmo chamado. Pode até acontecer uma divisão onde você tem um presbítero que vai se dedicar um pouco mais ao ensino e um presbítero que vai ter uma ênfase um pouco maior no pastoreio da igreja, mas os dois estão ligados no pastoreio, porque, veja, pastoreio não é afagar o ego de pessoas. Pastoreio não é passar a mão na cabeça de crente mimado, infantil, que não quer receber os ensinamentos da palavra de Deus e vivê-los, e que fica o tempo todo necessitado de uma mãozinha na cabeça para abençoar os seus caprichos. Pastoreamento é exortação bíblica, pastoreamento é consolo bíblico, pastoreamento é principalmente ensino bíblico da palavra. Por isso que o pastor tem que ser mestre. E qual o principal objetivo? Proteger das heresias. Nos nossos tempos, nós temos um ensino maligno sobre essas unções de unção do riso, cair no espírito, unção dos seres viventes, unção do leão da tribo de Judá e as coisas mais esquisitas que tem. Se simplesmente os pastores dessa igreja, eles respondessem o que a Bíblia fala em 1 Timóteo, que o presbítero seja apto para ensinar, isso jamais entraria na igreja. Por exemplo, alguns querendo intitular para si o título de apóstolo. Mas apóstolo num nível similar aos apóstolos de Jesus, com autoridade de ditar coisas dentro da igreja. Se o ministério, se esses pastores estivessem dentro do chamado bíblico, eles identificariam o seguinte: apóstolo como os 12, só tiveram eles, mais Paulo. O máximo que tem são os missionários, os enviados, como Barnabé, como Silas, que também eram chamados em Atos de apóstolo, mas o termo apóstolo é enviado, que vai ao missionário, que vai para outras terras, o plantador de igreja, aquele que inicia novas obras, aquele que começa estruturas onde não existiam. Esse de caso existe, esse tipo de apóstolo, mas esse tipo de apóstolo não se intitula apóstolo. Na verdade, a maioria deles são servos de Deus que o mundo não merece.
Pessoas que estão entregando sua vida para o Evangelho. Então, quando a gente fala de falsos mestres, nós precisamos recorrer à Bíblia para entender o que Jesus está falando aqui. E se existe um tempo na igreja onde esses falsos mestres precisam ser identificados, é hoje. Nunca nós tivemos a igreja invadida por coisas tão sérias. E não estamos falando aqui de arminianismo, calvinismo, de pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, aliancismo, lentes teológicas. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de absurdos que têm acontecido na igreja. Tudo isso porque a igreja brasileira, ela inchou. E inchou com uma base extremamente frágil. Por quê? Porque não existe ensino da palavra num povo que não conhece a palavra. E aqueles que conhecem, a conhecem de maneira distorcida, tem horror à escola bíblica. Então isso aí é muito sério. Vamos abrir um texto, Deuteronômio capítulo 13. Vamos explorar um pouquinho a figura que Israel tinha dos falsos profetas. Deuteronômio 13. Eu já falei um pouco sobre esse assunto para a igreja, mas existem assuntos na Bíblia que são recorrentes. Se vocês notarem, em pontos diferentes da Bíblia, nós acabamos pregando o mesmo assunto. Isso é muito comum na exposição bíblica. Deuteronômio 13, versículo 1. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Até aqui. Veja que interessante. Esse versículo aqui está dando o primeiro sinal. O tipo de doutrina que o falso mestre ensina. Aqui no caso é uma coisa clara. Falsos deuses. Veja que interessante. A chamada teologia da prosperidade, ela serve um Deus pagão. A teologia da prosperidade serve a Mamon. Ela ensina a igreja a correr atrás do conforto, correr atrás do dinheiro e correr atrás dos prazeres do mundo. Sendo que a função da igreja é ensinar o seguinte: em tudo dai graças, tendo que comer o que beber, contentai-vos, sedes perseverantes nas tribulações e viver uma vida cristã abundante, cheia de frutos espirituais. Se as pessoas parassem para pensar o que a teologia da prosperidade ensina, rapidamente elas entenderiam que estão servindo a Mamon. E que Mamon é um ídolo, e você não pode servir a dois senhores. Agora, veja, esse versículo de Deuteronômio, versículo 3, tem uma coisa muito séria. Veja, parte B. Não, vamos ler o 3 de novo. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos. Ponto e vírgula. Olha o ponto em questão aqui. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Veja, Deus prova a fé pelos falsos ensinos. Aí a pessoa vai virar para mim e vai falar, pastor, mas isso aí é a antiga aliança. Depois eu vou mostrar para vocês o que 1 João fala. 1 João fala, diz que o 1 João ensina o seguinte: vós tendes a unção que vos ensina todas as coisas. Que unção que João está falando? O ensino apostólico. Para a igreja naquela época, eles já estavam muito próximos ao ensino apostólico. E para a igreja que veio depois, esse ensino apostólico já estava positivado na Bíblia. E o ministério dos mestres funcionando.
O pastor Marcos Reconato fala o seguinte, que o eleito ele é inenganável. Não sabemos se tem essa palavra, mas o eleito, veja, Jesus falou, se possível fosse, enganaria os eleitos. O que quer dizer se possível fosse? Que é impossível o eleito ser enganado. Olha o que eu vou defender aqui. Se a pessoa está vivendo o evangelho falso, se ela foi enganada por um falso mestre, ela não é eleita. Não é nascido de novo. É um sinal claro. O nascido de novo, ele pode até acreditar temporariamente em doutrinas distorcidas. Doutrinas que trazem, às vezes, uma ênfase excessiva. Em pontos da palavra que pode até dar uma margem para uma interpretação errônea. Mas do ensino do falso profeta, ele não vai ser enganado. Se a pessoa está debaixo de um falso profeta, é seguidor de falso profeta, é sinal que ela nunca nasceu de novo. Inclusive, essa unção que fala do ensino apostólico, ao meu entender e de alguns teólogos, ela também está ligada ao quê? Ao Paráclito, o Espírito Santo que habita em nós e nos ensina todas as coisas, segundo o Evangelho de João. O Espírito Santo, ele tem um ministério de edificação da vida do crente. E ele vai levar o crente para a verdade. Distorções podem acontecer. Por exemplo, quando você pega os pais da igreja, eles tinham uma ênfase excessiva na salvação ligada às obras. Se você pegar algumas falas dos pais da igreja, eles falavam coisas absurdas. Por exemplo, eu estava fazendo um estudo, Cipriano, ele falava do batismo infantil. Isso terceiro século, segundo século da igreja. Tinha que ser no 8º dia, por causa da circuncisão. Só que batismo infantil é um absurdo. Agora veja, Reverendo Augusto Nicodemos, muito querido nosso, uma fonte inesgotável, batiza crianças. Reverendo Leandro Lima, batiza crianças. Reverendo Weber Campos, batiza crianças. Pessoas que são referência. Veja, é um ensino errado o batismo infantil? Eu creio que sim, eu creio que é uma visão equivocada. Mas a maneira que eles realizam aquilo, embora nós entendamos que é equivocada, ela não caracteriza um falso ensino. Ali caracteriza um óculos teológico inapropriado. É que nem às vezes você vê um nascido de novo falar a seguinte frase, está amarrado. Tão comum nas nossas igrejas. Isso aí não é característica de falso profeta, é uma visão errada. A pessoa lendo a Bíblia e lendo alguns textos que estão escritos ali de uma determinada forma, ela acha que ela tem o poder de ligar e desligar. Que na verdade o texto ali, tudo que ligares, tudo que desligares, é disciplina bíblica. Mas como ela não teve um mestre ensinando, e o mestre da igreja dela, que vai responder por isso, diz que é ligar em oração, ela crê que se ela ligar em oração, automaticamente ela vai receber. Mas isso não mexe com salvação. Agora, aqui, quando você vem para falso profeta, olha o que está falando aqui, outros deuses. Lembra que Paulo falou, se alguém vos vier pregar outro evangelho, que seja anátema. Uma coisa que precisa tomar muito cuidado nos dias de hoje, salvação por obras. É outro evangelho. Não é o evangelho verdadeiro. Porém, alguns que têm a visão errada, que pode perder a salvação, eles se agarram numa forma, numa prática cristã, que pode até parecer obra. Mas não é. É um zelo excessivo da pessoa. Como eu estava ouvindo um pastor falar semana passada, você confia em quem para te manter salvo, para te manter seguro? Deus? Que bom. Porque se você confiar nos seus bracinhos, fica tranquilo que o seu bracinho vai tremer. Achei bem interessante o exemplo. Amém? Vamos a mais um texto. Profeta Jeremias, capítulo 23.
Vamos um pouco mais à frente, Jeremias 23, depois de Salmos, depois de Isaías, antes de Apocalipse. Jeremias 23. Eu passei, fiquei empolgado. Jeremias 23, versículo 9. Diz assim: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar meu povo, Israel. Veja, a figura dada ao profeta Jeremias aqui é uma figura de 200 anos antes, na queda de Samaria. Aqui você tem uma explicação da atividade dos falsos profetas em Samaria. Eles ensinavam o povo a servir Baal. Não só isso. Havia o santuário em Betel. Isso, em Betel, que tinha 2 bezerros. Betel e Ai. Havia 2 bezerros. Para quê? Para que o povo não fosse a Jerusalém. O que aconteceu com Samaria? Foi varrida do mapa. Hoje existe uma dificuldade para identificar membros das 10 tribos, que é impressionante. Na verdade, só restaram aqueles membros que migraram para o Reino do Sul e que estão ligados. Lógico, Deus sabe quem é descendente de cada tribo. Mas Samaria foi riscado. Aí continua o texto, versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidades, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Olha que interessante. Primeira coisa, caráter do profeta. O homem de Deus tem que ter caráter. Você não pode ver esse tipo de coisa, adultério, premiar maldade, pessoa roubadora, pessoa interesseira. Só de bater o olho já não é de Deus. O que acontece hoje? Hoje é muito comum a seguinte frase, falar: nossa, irmão, uma vez eu fui numa igreja, aí eu vou usar o linguajar popular, tá? Deus me revelou. Tive uma revelação, lógico, em 1 Coríntios 14, aparece, tem revelação. Nós entendemos que cabe dentro do culto público a palavra revelação. Mas da maneira que ela é usada hoje, ela dá muito mais um tom de adivinhação. Embora Deus possa mostrar coisas que ocultas. Mas no popular a pessoa fala: nossa, Deus me revelou. E olha, aquele homem falou umas coisas da minha vida que ninguém sabia. Só que aconteceu um negócio interessante, irmão. Depois eu fiquei sabendo que aquele pastor, quando estava fazendo aquele negócio, ele estava em adultério. Não é que ele tinha um caso com 2 irmãs da igreja e era casado? Aí você fala, puxa, aí a dúvida da pessoa, como é que aquele homem pode ter contado a minha vida? É simples, porque a fonte de poder sobrenatural não vem apenas de Deus. Você tem que julgar o caráter dos profetas. Você tem que avaliar a pessoa. Eu lembro uma vez aqui na igreja, nós fomos apresentar uma criança,
fazer uma oração de ação de graças, e depois fizemos a oração, a criança chorou, uma criança pequena, veio uma pessoa do lado, estava a mãe com a criança no colo, o pai e eu. Aí uma pessoa que estava visitando a igreja falou a seguinte frase: olha, esse choro aí foi um grito dessa criança que quando ele for jovem, ele vai ser uma voz profética numa geração de trevas. Eu olhei para a cara da mãe, a mãe olhou para a minha cara, olhou para a cara do pai, o pai olhou para... Não testificou para ninguém. Passados um tempo, nós vamos saber que aquela pessoa estava vivendo em fornicação. E veio dar uma de profeta. Só que o interessante é que na hora não testificou. Primeira coisa que eu vou te explicar porque não testificou. Se você for um jovem normal, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, você não vai fazer força nenhuma para ser uma voz profética numa geração de trevas. Porque você é a luz do mundo e sal da terra. Você é um testemunho vivo do poder de Deus. Eu não preciso de profeta para me dizer que um jovem cheio do Espírito Santo vai falar as verdades de Deus numa menor geração. Percebe? Eu não preciso disso. Então essas coisas, você precisa tomar muito cuidado. Mas vamos continuar nossa leitura. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna. Deixa eu explicar o que é losna. Losna era um tipo de planta extremamente amarga. Em algumas traduções está alosna. Era uma planta extremamente... Era um tipo de umbolo. Um dos sinais de juízo de Deus é a amargura. Então aqui Deus fala: vos darei de comer losna, coisas amargas. E aí continua: e lhes farei beber águas de fel. O fel é um tipo de uma glândulazinha que tem nas aves, que se ela estourar, estraga toda a carne. A carne fica amarga, com gosto e tal. É o fel. Ele, inclusive, se eu não me engano, existia um tipo de fel que chegava a ser usado até como anestésico na antiguidade. Eu já ouvi qualquer coisa, já li sobre alguma coisa. Aí continua: porque os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Veja que interessante. O falso profeta contamina a terra, porque ele profetiza mentiras. E profetiza mentiras sérias. Vamos continuar, versículo 17, vocês vão entender onde eu quero chegar. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olha que interessante, a quem os falsos profetas falavam? Ao povo de Jerusalém, que desprezava o Senhor. O Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá o mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que se execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Olha que interessante. 22. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar ao seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Gente, você não tem que ficar... Na igreja, hoje em dia, eu já vi isso muito comum. Aparece algum pregador e começa a pregar palavras de autoajuda. E ele começa a pegar textos isolados da Bíblia e começa a pilhar a turma. E ele começa a envolver o povo numa emoção, num positivismo, usando textos fora do contexto.
que a turma fica tudo pilhado e sai da igreja falando, nossa, a palavra hoje foi uma bênção. Por exemplo, hoje, o que nós estamos vivendo? Hoje nós estamos vivendo uma época extremamente anormal no mundo. Veja, nós estamos vivendo uma época de pandemia. Nós estamos vivendo uma época de muita mentira. Porque essa própria pandemia é duvidosa. Nós estamos vivendo uma época onde os governos estão agindo de maneira totalitária. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, esses lockdowns que nós temos vivido. A turma diz, em nome da ciência, que fechar tudo é o melhor, poupa vidas. Aí veja que interessante. Primeiro, eu não tenho uma base para sustentar. Segundo, eu pego dois países muito claros, populações em dois continentes diferentes. A Suécia e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul. A Coreia do Norte não dá nem para saber. Esses países, eles não fizeram lockdown. Eles continuaram trabalhando. Eles fizeram apenas o distanciamento social e a proteção dos vulneráveis. E a vida continua. Veja, a Suécia, que divide a mesma península com a Noruega, tem menos mortos de Covid do que a Noruega. A Suécia, que tem uma etnia similar à Dinamarca, que é só atravessar um canal, tem uma situação de pandemia muito melhor. Você pega a Coreia do Sul está vivendo uma vida normal, diferente do Japão, que andou trancando. Então, o que eu quero falar disso? Eu quero dizer o seguinte: nós temos vivido o totalitarismo, mas isso, na verdade, já é um precursor do que nós vamos ter anos na frente. Nós estamos caminhando por um tempo onde, principalmente nós cristãos, vamos nos tornar inimigos do Estado. Pelo andar da carruagem, nós vamos ter problemas para comprar nossa subsistência. Nós vamos voltar à realidade do primeiro século, onde ser cristão prejudica o seu emprego. Nós vamos ser perseguidos por coisas que a gente ensina na Bíblia e que vão se tornar crimes. A coisa não vai melhorar. Pelo que Jesus ensinou nos evangelhos, pelo que o Apocalipse mostra, a coisa vai piorar. Aí você fala, irmão, mas Paulo na epístola fala o seguinte: quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. É o mundo falando paz e segurança. O que é paz e segurança para o mundo? É uma coisa completamente diferente da paz e segurança bíblica. Por exemplo, um acordo de paz no Oriente Médio. Para o mundo é paz e segurança. Mas aí existem outras 35 guerras, estou chutando o número, civis espalhadas pelo mundo, onde centenas de milhares de pessoas estão morrendo. Só que aí eles só sabem a notícia do Oriente Médio, não percebe na África, não percebe na Ásia, não percebe as pessoas que morrem na guerra do narcotráfico. Então, dizer paz e segurança é o mundo que diz. Segurança é segurança relativa. Vai vir destruição. Por exemplo, nós entendemos que os selos, 5 deles já estão abertos, que são os mártires e os 4 cavaleiros. Cristo e seu evangelho, as guerras, as fomes e as pestes, e a mortandade. O que vai caminhar junto com esse tipo de doença? Já estamos vendo. Nosso país subiu, a duras penas, nosso país saiu de 12 milhões e meio de desempregados para 11 milhões. Em 6 meses foi para 14 milhões. Número oficial, fora aqueles que não eram registrados, que vivem em empregos informais e que perderam suas atividades. Isso quer dizer o quê? Cavalo da fome. Nosso irmão é profeta do Apocalipse? Não, o irmão sabe ler e tem uma Bíblia. É só ler. Aonde vem o cavalo da guerra, o cavalo da peste e o cavalo da fome, todos andam juntos e provocam o quê? Mortandade. Aonde o evangelho entra,
O Evangelho causa O Evangelho tem dois efeitos. Um, salvação. Outro, ódio. O mundo odeia a igreja por causa do Evangelho. Então, aonde entra o Evangelho, gera uma coisa o quê? Mártires. Esses mártires estão aonde? Estão debaixo do altar, clamando a Jesus. Até quando não vingarás o nosso sangue? Então eu tenho que ler a Bíblia e entender. Veja, se o povo de Israel pegasse Deuteronômio 28 e aplicasse, eles não tinham sido levados ao exílio. Se o povo hoje pegar a Bíblia, ler, gente, independente de política, independente de economia, a gente usa esses exemplos só para trazer para a Bíblia. Mas isso tudo é mundo, isso tudo, desculpe o peso da palavra, é lixo. Preocupação nossa é com Bíblia. Preocupação nossa é o que a Bíblia diz. Tudo isso que está à nossa volta é fútil. Porém, eu tenho que olhar o que está à minha volta de uma maneira isenta e trazer para as páginas da Bíblia. E o que me leva a fazer hoje? Viver uma vida piedosa, consagrada, confiar em Cristo, vigiar, lembrar da promessa, porque guardasse a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Existe promessa de ser guardado para testemunha fiel. Existe promessa de consolo em meio à tribulação. Existe promessa de fortalecimento. Está tudo na Bíblia. Aí você vai numa igreja, a turma está pulando, eu não sei pulando. Veja, a pessoa está pulando porque foi salvo por Cristo, eu até entendo. Agora, a pessoa está pulando porque alguém lá do altar não, a igreja não tem altar, alguém lá do púlpito, ficou falando frase de efeito, dizendo que o São Paulo vai ser pentacampeão e a turma sai pulando. Isso é terrível. Isso é o que está acontecendo aqui. A pessoa dizer, irmãos, Deus tem o melhor para vocês, comereis do bem da terra, darás emprestado e não tomarás emprestado, é o que eles falam. Mas eu pego a minha Bíblia e eu leio e falo, não, peraí, mas esse cavalo aqui, Jesus falou disso, João falou disso. O que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que ficar pianinho. Tenho que me consagrar. Tenho que buscar mais o Senhor, buscar uma vida piedosa, confiar em Deus. Tenho que fugir dos homens maus. Tenho que lutar contra aquilo que é anticristo. É o que eu tenho que fazer. Não tem outra maneira. É o que o povo de Israel tinha que ter feito aqui. Gente, o cerco aqui não foi moleza. A coisa foi feia. Foram detonados. Pra você ter uma ideia, um desses reis aqui, se não me engano, foi Zedequias. Seus 2 filhos foram mortos na frente dele. E ele foi cegado. Imagina. Sendo que o profeta Jeremias falou, olha, se entrega. Que você vai ter tua vida por despojo. O rei Jeoaquim, acho que foi Jeoaquim, o que veio antes dele, ficou preso na Babilônia, lógico, preso como rei. Tem que lembrar disso, era uma política, os reis, eles não eram presos da mesma maneira, é só ver o caso lá de que acontece com Acabe. Ali exemplifica bem. Só que o Évil Merodach, isso, libertou ele e ele comeu na mesa do rei. Por quê? Porque ele simplesmente se entregou. Acho que foi Jeconias. Não, Jeconias é o outro nome dos Zedequias, mas foi um deles que veio antes. Sabe, é uma questão de Bíblia. O tempo que nós temos vivido hoje é nítido. É um tempo de preparação da vinda do anticristo. O sistema babilônico está tomando conta.
É tempo de você se separar disso, de você ficar atento, de você se apegar com a verdade das Escrituras, de você discernir o tempo. Veja, repetitivamente, Mateus 24 fala do quê? Vigiai, vigiai, vigiai. 1 Tessalonicenses 5, vigiai, vocês não são aqueles que dormem na questão aí, não é questão de morreu, é que estão letárgicos. Então, o momento da gente ficar atento, o momento da gente estar de olho. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Livro do profeta Ezequiel, próximo livro, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 27, mas olha o título do capítulo 22. As abominações de Jerusalém. Então vamos lá. Ezequiel 22, versículo 27. Diz assim. Olha que interessante. Não, vamos ler. Vamos ler do 24 em diante. Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Olha que interessante. 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Vamos fazer uma pausa aqui, veja. Isso aqui é a antiga aliança. Muito fácil ver seguir a lei ou não. Hoje, muito fácil, segue a Bíblia ou não. Você chegou no lugar, está fora da Bíblia, está na cara. É devorador de bens, é ladrão, é roubador, é sem vergonha, que devia ser julgado e preso por tomar dinheiro do povo. Coisa muito séria, está enganando, ou pessoas enganando por vaidade, porque querem simplesmente pagar o espiritual. Inclusive nessa questão de falsos profetas, nós vamos fazer um estudo completo sobre os falsos profetas e, na sequência, vamos fazer um estudo completo sobre os dons do Espírito Santo e os dons da igreja. Por quê? Porque eu só tenho condição de identificar um falso profeta. Como é que eu identifico a nota falsa? Eu só consigo identificar ela com 100% de certeza quando eu ponho a verdadeira do lado. Não sei se vocês sabem, quando o dinheiro falso é apreendido pela polícia, tem que ser mandado uma contraprova. O que é a contraprova? É o dinheiro verdadeiro. E ao comparar a nota falsa com a verdadeira, a contraprova denuncia a falsa. Por isso, você falar apenas de falsos profetas é incompleto. Por isso nós vamos ter um estudo completo das operações do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, dos dons ministeriais. Em completude essa palavra. Para quê? Para equipar os santos para os tempos difíceis que nós temos vivido. Efésios 4 fala isso, para a edificação da igreja, para que não corrais de um lado para outro como meninos atrás de todo vento de doutrina. Então a função do pastor é ensinar o correto e denunciar o falso. Mas aqui é muito claro, percebem que quanto falso profeta tem hoje em dia? Iguais a esses de Israel, devorando as pessoas. E o texto continua, versículo 27.
Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Aqui está falando dos governos, dos políticos. Aonde você vê isso hoje? Nosso país, gente. Não só no nosso país, gente, vou falar uma coisa para vocês. América Latina como um todo. É judiado. Ó, o que salva um pouco da América Latina, mais ou menos a Colômbia, a Guiana Francesa, o Suriname e a ex-Guiana Holandesa, que é a República das Guianas. É um país livre. República das Guianas nem conheço direito, mas eu sei que a Guiana Francesa é boa e o Suriname é bom. Para vocês terem uma ideia, se você pegar um barco, sair da Venezuela, viajar 2 horas de barco, você está em Trinidad e Tobago, um outro país. Trinidad e Tobago é a 6ª renda per capita da América Latina. Para ter uma ideia do absurdo que a gente vive no nosso continente. Estão destruindo o nosso continente. O último reduto que tinha de alguma coisa boa era o Chile. Semana passada foi por água abaixo no plebiscito. Vocês vão ver. Ó, quem viver verá. Me dá 25 anos para o Chile. Tudo que foi construído nos últimos 20 anos vai ruir, vai por água abaixo. A Argentina está sendo chamada de Venezuela 2. Para vocês terem uma ideia, a Argentina até 100 anos atrás era mais rica que a Europa. Na Europa, quando eu queria dizer que alguém era rico, eu falava, ele é um argentino. De tanto de... Olha o que virou aquele país tão bonito, tão bacana. Estão acabando. E aqui o nosso país, nós estamos lutando para se segurar. Em cima de ideologias anticristãs, perseguição à igreja. Então nós precisamos, gente, quem coloca o político é Deus. Se Deus está colocando maus políticos, é porque Deus está julgando o povo. Nós temos um Deus irado contra o pecado. Um Deus que está punindo a terra. Não podemos esquecer disso. A Covid quem mandou foi Deus. A Ebola quem mandou foi Deus. A AIDS quem mandou foi Deus. O tsunami quem mandou foi Deus. É o Deus que salva. O Deus que ama a sua igreja salvou. Mas é um Deus irado contra o resto do mundo. Veja que interessante. Ah, Jesus morreu pelo mundo. Será? O que Jesus fala no Evangelho de João? Não oro pelo mundo, mas oro pelos que o Senhor me deu. O próprio Jesus fala que ele não ora pelo mundo. Percebe a distorção? O que eu tenho que fazer? Sabendo que Deus está julgando a terra. Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que me segurar na cadeira. Eu tenho que vigiar. Tenho que viver uma vida piedosa. Porque Deus não tem promessa que vai me livrar no meio da sua ira, da tribulação. Veja, o governo ímpio no Brasil assolou crentes e ímpios. Governo ladrão assolou crentes e ímpios. Agora eu tenho promessa de Deus preservar a minha fé. E me fortalecer durante o tempo da angústia. Essa é a promessa que eu tenho. Mas tudo isso em cima da Bíblia. Líderes corruptos. Corrupção que corre solta. Nós trabalhamos 5 meses e meio do ano somente para pagar imposto. Todos, sem exceção. Que é o imposto que está embutido nos produtos que eu pago. A pergunta é, o que eles têm feito com o seu dinheiro? A resposta é, em muitas coisas, roubado. 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 Isso é juízo de Deus, é juízo severo. Aí o texto continua, versículo 28. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada,
profetizando vaidade. Deixa eu explicar a argamassa não temperada. Veja, não havia cimento, Votorã naquela época, mas havia as ligas que eles faziam para ter uma massa que ligava o que eles precisavam ligar, para fazer o reboco, para fazer a caiação. É isso que está falando. O que ele está dizendo aqui? A argamassa não temperada, eu vou construir uma parede, ela vai cair. Eu vou fazer um reboco, ele vai cair. É uma obra furada. Isso é argamassa não temperada. E aí o texto continua. Profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, depois vou explicar melhor isso. Uma coisa são os profetas inerrantes do Antigo Testamento. Ministério profético, uma coisa é ministério profético. Esse ministério profético acabou. Não existe mais. Nós não temos mais um Isaías. Nós não temos mais um João Batista. Porque acabou, porque é inerrante. Restou para nós o chamado dom de profecia. Esse dom opera de forma tal, que entre outras coisas nós vamos estudar, que ele precisa ser julgado. Por quê? Porque existe o elemento humano. Nós vamos ver junto essa questão. Agora, a maioria dos que se intitulam profetas hoje fala assim, diz o Senhor. E a turma acredita. Por causa do teatro. É a mesma coisa que está aqui. Então eu preciso tomar muito cuidado. Falam da sua própria vaidade, falam da sua própria cabeça. Tem que tomar muito cuidado. Amém? Quanto tempo temos de pregação? 48, 50? 51. 51, até que eu estou bom de relógio, né? Você viu? Vamos lá. Vamos a Miqueias, capítulo 3. Agora eu peguei os irmãos. É um pouco à frente, vão virando. Você vai passar por Naum, você vai passar por Oséias, vai passar por Joel, Obadias, Amós, Jonas, vai chegar em Miqueias. Se você chegou em Zacarias, volta. Vocês sabem por que a gente tem tanta dificuldade de localizar os profetas menores? Porque é pequenininho, por ter menos material publicado, eles são menos citados nas pregações. E por serem menos citados nas pregações, você tem uma dificuldade de gravar a ordem, que eles estão ali agora. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu vejo de crente velho de igreja, o camarada está aqui em Miqueias. Você fala para ele abrir Apocalipse, ele vai para o lado de Gênesis. Ou o cara está aqui em Miqueias, você fala para abrir no Evangelho de Mateus. Não, fala para abrir em Êxodo. Ele vira para o lado de Mateus. Gente, isso é inadmissível. Sabe por que isso acontece? Que nós vivemos a pior geração de crentes que já pisou nesse país. Não é íntimo com Bíblia. Crente precisa ser familiarizado com a Bíblia. Crente precisa ter intimidade com a Bíblia. Ter dificuldade dos profetas menores? Legal. Ter dificuldade se Filipenses vem primeiro do que Tessalonicenses ou do que Colossenses? Normal, mas você sabe que elas estão juntas ali. Agora, turma, viaja. Porque é uma igreja que não ama o Senhor através do estudo da Escritura. E não quer amar. Não quer buscar. Porque dá trabalho. Alguns deles é o seguinte: Deus lhes deu espírito de profundo sono, para que não ouçam e não vejam. É juízo de Deus. Já pensou? Deus te dá sono espiritual? Que terrível juízo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Mas vamos lá, Miqueias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. E disse eu,
Ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Olha que interessante, aqui ele está falando dos líderes. O que ele está falando aqui? Que os líderes de um povo têm que ser esclarecidos. Os líderes de um povo têm que saber o que está acontecendo. É mais ou menos disso que ele vai discorrer aqui. Aí continua. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Olha que figura séria. Está dizendo o quê? Que os líderes estão tirando a pele do povo, estão arrancando a carne, estão separando os ossos. Vai ver o número de pessoas que morrem no Brasil por causa de corrupção. Milhares. Não sei se chega a milhões, mas deve chegar perto. Se somar todas as consequências da corrupção, passa de milhões. Por causa dos líderes. Eles amam o mal e odeiam o bem. Uma sociedade como a nossa, que quer começar a mexer em coisas como pedofilia, quer começar a mexer em coisas incentivando o adultério, quer começar a mexer em coisas incentivando a fornicação, quer mexer em coisas incentivando o homossexualismo, a sodomia, o lesbianismo, incentivando a destruição da família, incentivando a desorganização total da sociedade como Deus a criou, através de princípios cristãos. É esse tipo de líder aqui. E olha, eu vou falar uma coisa. A turma acha que está certo. O mais triste é isso, a turma acha que está certo. É coisa muito séria. E aí continua, versículo 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Olha o que Deus faz. Não ouve, se esconde. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Coisa muito séria. E aí continua versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Olha que interessante. Esses profetas enganam o povo. Eles clamam por paz, mas eles se colocam contra Deus. Por quê? Porque profetizam mentira. Eles se colocam contra as coisas justas, porque profetizam mentira. É o que acontece aqui. E aí continua, versículo 6. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Aqui no caso é o seguinte, Deus ele faz cessar a atividade profética verdadeira. Por exemplo, no tempo de Jeremias, havia atividade profética verdadeira. No tempo de Ezequiel, havia atividade profética verdadeira. Em determinados tempos, Deus cessa a atividade profética verdadeira. É juízo, Deus entrega. É a figura que está aqui. Olha o que fala o versículo 7. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor,
e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O que acontece? Deus traz confusão no arraial dos falsos profetas, mas no caso de Miqueias, ele está cheio do poder do Senhor. É uma coisa muito interessante aqui. Lógico, essa passagem ela exige um estudo mais profundo. Nós estamos fazendo uma leitura expositiva aqui, pegando uma maneira genérica, mas tem muita coisa aqui. Aqui você pode discutir, peraí, de que maneira que Deus silencia esses profetas, até qual é a profundidade, como é que faz, pegar outros exemplos. Mas o caso aqui de Miqueias é Deus envergonhando. O que ele quer transmitir aqui? Deus vai envergonhar todos esses falsos profetas, Deus vai expor todo mundo. E Deus aqui tem um homem, que é Miqueias. Se eu não me engano, ele é de Moresete. Isso aí, ó. Miqueias 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morazita. Morastita. É da região de Moresete. É isso aí. Vamos lá. Versículo 9. Ouvi agora isso, vós, chefes da casa de Jacó, príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal se sobrevirá. Gente, a figura hoje da igreja. Os camaradas acham que estão prestando serviço para Deus. Muitos deles acham que estão com a palavra correta, com a teologia correta, tudo em ordem. Entendeu? E dizendo assim: não, nós não somos crente. Então não vai vir nenhum mal sobre a gente. Não é isso que está dizendo. É coisa muito séria. Na minha caminhada cristã já vi muita gente se machucar. Já vi muita gente levantar e cair. Não se brinca com Deus. E não é só na igreja, não. Não é só em falso profeta. É uma vida que ama o mal e odeia o bem. A casa cai. Deus chega junto. Temos que tomar cuidado com isso. Agora, como saber se eu não conheço 2 linhas da Bíblia? Se eu prefiro ir para um culto, ouvir alguém com frase de efeito e achar que aquilo é palavra do Senhor, sendo que não é. Palavra do Senhor é letra preta no papel branco, interpretada de maneira bíblica. O pastor está querendo dizer que só existe uma maneira de interpretar a Bíblia? Exatamente isso. Está começando a entender a história. Está começando a cair a ficha. Não se engane, só existe uma maneira correta de interpretar a Bíblia, não tem 2. Eu posso até aplicar ela de maneira diferente dentro do bom senso, trazendo para os dias de hoje, mas com muito cuidado. Mas a Bíblia tem uma maneira de ser interpretada. A Bíblia tem regras. Existem 20 séculos de trabalho dos mestres para chegar onde nós chegamos. E nós vivemos talvez hoje na geração que mais estudiosos tem da Bíblia, com maior qualidade, com maior conhecimento dos idiomas originais, com maior conhecimento da cultura. Nossa geração tem tudo na mão. Mas falta, sabe o quê? Para encerrar, fervor. Falta amor pela palavra, falta zelo. Tem gente que acha que pregar 1 hora é um absurdo. A gente tinha que agradecer. Outro dia eu estava ouvindo uma palavra do pastor Rômulo, da Primeira Igreja Batista de Aquirás. Ele é professor da escola Charles Spurgeon. Aí a Paula estava comigo ouvindo a palavra. Eu falei: nossa, como é gostoso você ao ver alguém pregando a Bíblia corretamente. Aí eu lembro que a minha próxima frase foi a seguinte: e cada um tem seu estilo. Mas, gente, a coisa mais gostosa, eu vi o Nicodemos pregar, um Granconato pregar, um Rômulo, um Leandro Lima. Eu imagino até que os irmãos têm me aguentado, mas eu ouço as minhas palavras, eu vejo que, lógico,
debaixo da minha simplicidade, da minha falta de conhecimento, incomparável com a preparação desses homens. Mas nós temos uma palavra de qualidade, bem centradinha. É um arroz, feijão, é um pratinho de arroz, feijão, ovo, um bifinho, uma salada, muito bem temperado. Está nota 10. Se você quiser comer uma comida de melhor nível, eu dou o endereço. Procure Nicodemos, o Granconato, o Leandro Lima, o Rômulo, Heber Campos. Tem muita gente boa, Luiz Saião, Thomas Tronco, muita gente boa. Mas sabe o que falta para a gente? A gente ter prioridades corretas. A gente querer conhecer mais o Senhor. A gente ouvir uma palavra do mensageiro de Deus verdadeiro, que vai realmente edificar a nossa vida, que vai trazer uma base concreta na palavra. Enquanto isso não acontecer, de prático, meu irmão, o que você vai receber na sua vida é engano, é prejuízo, é coisa ruim. Enquanto você não aprumar a sua vida em cima da verdade da palavra, não for um conhecedor da Bíblia e um praticante dessas verdades, você vai continuar tendo problema, você vai continuar tendo luta. E olha, serão muitas. E muitas delas serão disciplina que Deus vai trazer sobre a sua vida. Que Deus realmente derrame da sua graça e nos dê um coração que ama a sua palavra e que busca intensamente a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, meu pedido é simples. Que a tua graça opere em nós, nos dando fome pelas tuas coisas, nos dando fome pelas tuas verdades. Que nós possamos crescer em fé, crescermos no conhecimento do Senhor, na sua palavra, que possamos amadurecer e estarmos prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Um bom final de semana. Quarta-feira nós continuamos os nossos estudos. Paz.